Será que o VISC11 vai quebrar? Se você tem ou gostaria de ter esse fundo imobiliário de shopping center na sua carteira, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o que analisar diante desse cenário de pandemia. Muitas pessoas estão me perguntando se o VISC11 vai quebrar por ser do segmento de shopping center. Eu vou fazer uma análise do que um bom fundo de shopping precisa ter para sobreviver nesse cenário de crise e vou utilizar o VISC11 como exemplo, mas isso vale para todos os fundos dessa categoria. Fica comigo agora aqui na tela, eu vou te mostrar os 3 pontos principais que eu considero para você analisar um bom fundo de shopping center utilizando o VISC11 como exemplo. Ponto 1, antes de eu começar a rolar aqui no relatório de gestão que você está vendo aqui na tela, é crucial, é o ponto total para qualquer fundo de tijolo. Localização, onde está ou onde estão situados os imóveis, os shoppings. Afinal, o que você leva ao comprar um fundo imobiliário é o patrimônio do fundo, que é o gerador da renda. Não é a renda que gera o patrimônio, é um patrimônio que está lá fisicamente instalado, com lojas de estacionamento, que produz renda. Atualmente estamos vivendo um momento de pandemia, as pessoas não estão indo consumir, então o shopping está fechado ou parcialmente aberto e não tem o mesmo faturamento de antes, consequentemente não tem a mesma capacidade de pagamento do que tinha antes. Porém, se ele vai ser qualquer coisa ou vai voltar a ser alguma coisa que vai te gerar renda, é devido ao patrimônio e à localidade que ele está instalado. Não tem outra mágica nisso, afinal é um espaço físico. Então, primeira coisa, fica comigo, olha só. Vai até o final do relatório aqui da Vinci. Não vou passar por tudo, porque aqui você tem que olhar. Mas tem aqui relatório mensal com as fotos, ABL, tamanho de metro quadrado do fundo, percentual que o fundo tem daquele shopping específico. Lembrando que um fundo de shopping não necessariamente detém a totalidade de um shopping, às vezes tem parcialmente apenas uma parte do shopping, não tem total. E aí você vai olhar foto por foto, shopping por shopping, vai procurar no Google Maps, vai procurar fotos da cidade, vai dar uma olhada na questão de estradas, localização, como é que as pessoas entram, saem, acesso ao estacionamento, tudo que é importante para as pessoas entrarem e saírem dos shoppings. Afinal, se um shopping é mal localizado, provavelmente pode ter um shopping muito próximo da sua casa, mas você tem que dar uma boa volta no quarteirão, fazer várias manobras para acessar, porque o estacionamento é do outro lado e passa por uma avenida mega movimentada e demora para chegar, tem muito semáforo. O outro é um pouquinho mais longe, mas é mais rápido de chegar. Eventualmente, dependendo da pressa, você vai no outro. Então, assim, é tudo uma questão de localização, como está instalado os shoppings. Dificilmente quem mora em São Paulo, mora próximo talvez ali da região de Pinheiros, Sumaré, saia de lá para ir até o shopping Tatuapé. Então você vai no shopping mais próximo. Mas eventualmente o fundo de shopping que você tem um shopping no Tatuapé e não tem do lado das pessoas que moram lá. E aí? Você tem que entender onde é que você está localizado. Mas será que o Tatuapé não é uma boa região? Então, se você não é de São Paulo ou não conhece, você vai ter que procurar. Então, a ideia é procure a localização. Segundo ponto, eu vou voltar todo esse relatório, porque eu quero te mostrar o que eu acho extremamente importante. Transparência da gestão e gestão. Esse é o segundo ponto. Se você está em boas mãos, em gestores transparentes, que publicam um relatório todo mês, tem informes bem auditados, você confia no trabalho, tem informação disponível para você ir atrás do fundo, você vai começar a entender o que difere uma gestão transparente de uma gestão não tão transparente, às vezes até intransparente, que você não tem quase nada de informação, você tem que caçar, sabe-se lá onde, lá naquele linkzinho específico escondido no site que já é difícil de acessar. Se a informação é difícil de acessar ou não é publicada frequentemente, bom, você não tem tanta informação, você vai trabalhar com as informações que você tem. Então tenha um bom gestor na mão. Veja como esse gestor pensa, leia suas cartas, leia seus relatórios, leia tudo disponível para saber se você está bem gerido ou não. Afinal, não adianta o patrimônio ser excelente, o gestor não está muito se importando com aquele patrimônio, de repente vende por um preço que não deveria, liquida um ativo que era ótimo e não deveria ter liquidado, ou não dá a devida atenção para os inquilinos e de repente os inquilinos vão embora porque também não tem respaldo. Como é que está a situação, né? Nesse conflito entre locadores do espaço, as lojas, e o gestor do fundo? Eles estão conseguindo chegar em consensos? Está fácil a situação? Você está conseguindo organizar como as coisas vão se dar? Ainda mais agora no cenário de pandemia, que gestão é crucial. Como está sendo feitas as renegociações de contrato? Afinal, os contratos tinham um modelo
mas isso é um motivo de força maior, você renegocia por motivos de força maior, você pode fazer isso. Como é que está a situação? Como é que vai ser cobrado daqui para frente? E como isso afeta o seu bolso? Gestão, segundo ponto, localização, gestão. Que também não adianta estar mal localizado, ter um excelente gestor. E aí você vai fazer o que com um excelente gestor e ativos ruins? Gestor não faz milagre também. Então, vamos lá. Localização, gestão. Terceiro ponto, não excluindo nenhum dos outros dois, tá tudo pronto, tá tudo certo. Capacidade de geração de renda. Tamanho do espaço e possibilidades que aquele espaço tem de gerar renda futura. Vai continuar sendo um shopping? Se não for um shopping, o que vai ser? O que vão fazer? Qual que é a necessidade de reforma? Então você olhar depois para o patrimônio que está ali, não só mais pelo olhar de localidade, mas sim pelo olhar de capacidade de geração de renda futura. O shopping é de classe A, B, C? Qual que é o tipo de público que compra? Dependendo de um público, se for um público de classe A, possivelmente, as lojas que estão ali não seriam lojas de rua. Uma loja que vende uma bolsa de 30 mil reais, um relógio de 50 mil reais. Difícil, muito difícil, você encontrar esse tipo de loja na rua. Talvez grandes cidades como São Paulo, talvez Rio de Janeiro, talvez Porto Alegre, grandes capitais, talvez tenham uma ou outra não muito espalhado. Mas em geral, elas estão em shoppings pela segurança, pela questão de acesso do público, pela questão de proximidade de linhas de metrô, de linhas de ônibus. Então o acesso é fácil, o estacionamento é amplo, tem serviço de manobrista, tudo o que facilita um público que pagaria, ou paga até inclusive, 50 mil reais, 30 mil reais em bolsas, relógios, jaquetas, utensílios caros que em geral os shoppings vendem. Então entenda, não quer dizer que os shoppings vão morrer totalmente, até porque essas lojas têm uma marca a preservar. Você não compra um relógio de 50 mil reais pela internet. Talvez até compre, mas possivelmente essa loja quer um espaço para demonstrar sua marca, ter um showroom, ter como você olhar, pegar, tocar, encostar, ter um vendedor disponível para te atender, te falar os benefícios de comprar aquilo. Então tudo isso é uma questão de proximidade ao público, coisas naturais que dificilmente vão acabar. A gente não está num país extremamente seguro para dizer que as lojas agora vão ser todas de rua ou exclusivamente tudo online. Se você gosta de shopping center, e eu sei que você está com saudade de se aglomerar, ir no cinema, aquela praça de alimentação lotada, mas ainda não é o momento. Então se inscreve aí no canal, se junta à comunidade do Mais Retorno, aqui você é muito bem-vindo e não corre riscos. Mas Vitor, eu sempre preciso analisar esses pontos para um fundo imobiliário ou é por causa do cenário de Covid? Bom, concluindo a respeito do VISC, é um fundo excelente, ele é um fundo que não vai quebrar, se essa também é uma pergunta que você tem para fazer, ele não vai quebrar. E sim, você sempre precisa analisar esses 3 pontos principais para analisar um fundo de shopping. Obviamente, não são só esses 3 principais. Esses 3 são importantes, mas tem muitas outras coisas que você precisa olhar. Esses 3 são aqueles que vão fazer você ter uma primeira análise, um primeiro contato com o fundo. E aí saber se ele faz sentido ou não continuar essas análises. Bom, citando tudo isso, o VISC11, na minha opinião, ele não vai quebrar. Os shoppings estão reabrindo. Tudo bem que a gente ainda está falando de algo que pode acontecer com uma segunda onda, mas não importa se vir a terceira, quarta, quinta, as crises vão e vêm. Vai vir a próxima, a gente não sabe se vai ser sanitária, financeira ou qualquer outra, mas a gente sabe que uma hora vai chegar, não sabe quando. E sempre o mercado tem um efeito sistêmico. Portanto, analise muito bem esses 3 pontos, a localização é crucial e eu vou te colocar uma provocação. Vamos supor que a gente deixou de consumir em shopping center. A gente não vai mais, ninguém vai mais para shopping center, ninguém mais se aglomera, as pessoas agora só consomem na internet e em casa. A localização desses fundos é extremamente privilegiada, em geral no centro das cidades ou nos centros das cidades. Tem vários acessos, ou seja, várias localizações que passam por várias ruas diferentes, às vezes até principais da própria cidade, e tem um espaço físico muito bem construído, um estacionamento grande. Imagina comigo que fazer uma reforma talvez pode sair um pouco caro, mas é uma reforma que você pode adaptá-lo a ser um pequeno espaço para transacionar mercadorias. Será que é mais fácil o fundo sair do galpão no meio da estrada a 100, 120, 200 quilômetros da sua casa
ou a 10 quilômetros do shopping mais próximo e entregar a mercadoria para você como um sistema de micrologística. Afinal, São Paulo é uma cidade gigante, mas muito apertada internamente dentro das áreas urbanas. Não tem grandes espaços. Os maiores espaços que tem dentro da cidade, em geral, são shoppings. Então imagina que existe uma capacidade gigantesca tanto para o espaço físico quanto para o espaço já construído. Se não for um shopping, alguma coisa eu tenho certeza que vai ser. E essa inovação você não vai poder ficar de fora. Qual fundo imobiliário você quer que eu analise? Comenta aqui um fundo que você tem na carteira ou gostaria de ter e a gente analisa junto. Eu espero ter te ajudado bastante com esse vídeo. Deixa o like e a gente se vê na próxima.